Por que aconteceram tantas profecias falsas nessas eleições? Profetizaram, por exemplo, o presidente Bolsonaro, para Michele Bolsonaro, que eles iam ganhar, eles não ganharam. Será que foi Deus que usou essas pessoas? Sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Bem, Deus fala em profecias ainda hoje? Sim, fala. Há pessoas que pensam que Deus só fala pela pregação da palavra. Não, que Deus fala em profecias, a gente sabe que fala. Mas será que é toda hora que Deus está usando um profeta? É isso que está a dúvida que a gente vai tirar hoje. Vamos a um texto onde a gente prova na Bíblia que Deus ainda fala em profecias. Atos 11, 28. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, anunciou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu no reinado de Cláudio. Você pode ver que no livro de Atos, Novo Testamento e não Antigo, Deus levantou o profeta Ágabo para profetizar. Mas o que os profetas profetizavam no passado aconteciam. Hoje em dia a gente está com alguns profetas que estão profetizando algumas coisas, não está acontecendo nada. Então Deus não está usando essas pessoas, é claro. Que Deus usa todas as pessoas? Não. Há pessoas que inventam profecias. Vamos em Deuteronômio 18, 22. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e o que disse não acontecer nem se realizar, essa palavra não procede do Senhor. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Tá vendo? Quando o profeta falar uma coisa e não acontecer, esquece. Não é Deus que está usando ele. Não tenha temor, não tenha respeito por esse tipo de gente. Vamos entender agora por que houve tantas profecias falsas nessas eleições. Mas vamos lá, por que tantas profecias falsas? Bem, a gente viu aí um fato inusitado no nosso Brasil. Nunca na história do nosso Brasil os crentes ou os cristãos infiltraram-se tanto na política assim. Nunca. Os cristãos normalmente antes não queriam saber de política, entendeu? Votava em qualquer um, não queria se envolver com nada disso. Mas agora o povo de Deus se envolveu bastante. Isso é bom ou isso é ruim? Bem, tem um lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que a gente como evangélico, como cristão, começa a entrar na política e começa a tirar a bandidagem de lá. Porque na maioria dos políticos a gente sabe que são todos bandidos. Então a gente chega lá e começa a tirar os bandidos de lá e começa a entrar lá e começar a fazer as leis em favor do povo mesmo, não para roubar, em sim em benefício do povo. Esse é um lado positivo. Além dos políticos verdadeiros, né, os cristãos estarem lá e conseguir ganhar os outros políticos para Jesus, né? Ele está lá também para evangelizar. Esses são os dois lados positivos dos crentes se infiltrarem na política. Mas qual é o lado negativo dos crentes estarem se infiltrando tanto na política assim? Primeiro, alguns políticos crentes são honestos, são gente boa, mas começam a entrar na política, começam a roubar também, aceitar propina, fazer coisa que não deve. Aí queima o nome do evangelho. E segundo, eles começam a querer profetizar para os políticos. Você vai ganhar. E fique tranquilo que Deus está mostrando aqui numa visão que a vitória já é sua. Aí começa a queimar o filme da igreja. Aqui que o mundo entende. O mundo entende que os cristãos são mentirosos, entendeu? Sendo que não é. Os cristãos mesmo não mentem. Os evangélicos mesmo não entregam profecia falsa. Mas tem esse tipo de gente que se infiltra no meio evangélico só para ganhar fama e dinheiro e seguidor. Então ele começa a profetizar, entendeu? E aí é que suja o nome do evangelho. Então esse é o lado negativo também. Vamos lá, primeira explicação pela qual as pessoas entregam profecias falsas. Entregaram para o presidente Bolsonaro. Bolsonaro, eis que eu estou vendo aqui que você vai ganhar, fique tranquilo, a vitória já é sua. Entregaram para Michele Bolsonaro. Michele, fica tranquila. Eu já estou vendo aqui que a vitória é certa. Vocês já ganharam. Ganharam o quê? Só se foi experiência. Não ganharam nada. E cadê esses profetas que profetizaram, meu Deus do céu? Não vão pedir desculpa, entendeu? Então, quer dizer, a primeira explicação pela qual um profeta faz isso é para ganhar fama. Isso mesmo, entendeu? Eu vou profetizar no meu canal, porque depois quando acontecer, eu falo para todo mundo, aí tá vendo? Eu que profetizei, fui eu que profetizei, eu que falei que eles iam ganhar, Deus me mostrou. É pura vaidade. A Bíblia diz que Deus não reparte a glória dele com homens. Que papelão desses profetas fazerem isso para ganhar fama, que ridículo. O crente não pode buscar fama, tem que buscar a presença de Deus, buscar o nome do Senhor ser glorificado e não o nome dele. Vamos meditar em 2 Samuel, capítulo de número 7, versículos 3 ao 5. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. Naquela mesma noite, porém, veio a palavra do Senhor a Natã dizendo:
Vai, diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificarás tu uma casa para a minha habitação? Aqui o profeta Natã, que era o profeta do rei Davi, Davi estava querendo construir um templo a Deus. E o Natã falou, pode construir que Deus é contigo. Pode ir que vai dar tudo certo. Quando ele voltou, Deus falou com o profeta assim, eu mandei você entregar alguma coisa para Davi? Ele não vai construir um templo coisa nenhuma. Natã entregou esse mistério para Davi para ficar famoso. Como é que eu sou o profeta do rei, você vai sim construir esse templo. Deus mandou o Natã ir lá e pedir desculpa, se consertar. E dizer que ele não ia construir o templo nada, que ia ser o filho dele, Salomão, que ia construir o templo. Então tem muita gente igual o Natã, entregando profecias para ficar famoso, para ficar bem na fita, ficar bem com o rei, entendeu? Isto é ridículo, isso não é papel de cristão. Se eu fico profetizando para agradar homens, eu não sou servo de Deus, sou servo de homens. A gente tem que decidir quem a gente quer servir. Segunda explicação pela qual os profetas estão entregando profecias falsas, entregaram nas eleições e continuam entregando até hoje, é porque confundiram suas emoções. Isso mesmo, mas a pessoa não é uma pessoa ruim. Quem entregou às vezes um mistério não é uma pessoa ruim, mas confunde a voz de Deus com as suas emoções. Se o profeta confunde a voz de Deus com as suas emoções, então ele ainda não pode entregar profecia. Ele tem que primeiro pedir um quebrantamento, pedir discernimento, para entender, pedir confirmação, para entender quando Deus está falando com ele ou não. Só depois ele entregar a revelação. Você acredita que pessoas que têm sonho, tipo, eu sonhei com o Bolsonaro ganhar, aí vai lá e entrega a profecia para o Bolsonaro, que o Bolsonaro ganhou. O que tem a ver sonho com revelação? Sonho é sonho, revelação é revelação. Vamos lá meditar em Jeremias, capítulo 23, versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra, com verdade. O que tem a palha em comum com o trigo, diz o Senhor? Olha só. Deus falou que palha é uma coisa, trigo é outra. Assim como sonho é uma coisa, revelação é outra. Existem sonhos proféticos? Claro. Mas a maioria dos sonhos não são proféticos. São sonhos seus. Então você confundiu o seu desejo e foi lá e entregou para a pessoa. Para o Bolsonaro, para os governadores, para deputados, não teve só profecia para o Bolsonaro, não profecia só para Michele Bolsonaro, não. Teve profecias para um monte de governadores, deputados, e não se cumpriu nada, a pessoa não ganhou coisa nenhuma. Que ridículo isso, gente. Então não podemos confundir as nossas emoções. Eu querer que uma pessoa ganhe é uma coisa. Deus está me falando que a pessoa vai ganhar é outra. Minhas emoções têm nada a ver com a vontade de Deus, são coisas distintas. E a terceira explicação pela qual a pessoa entrega uma profecia falsa é porque é um falso profeta mesmo, entendeu? Tem gente que é falso profeta mesmo, só fala mentira, prega mentira, entendeu? Vai nas igrejas, prega mentira, porque onde estão esses falsos profetas quando acabam as eleições? As eleições acabaram, legal. E cadê esses falsos profetas? Estão nas redes sociais, estão no Instagram, eles estão no TikTok, eles estão no YouTube, pregando mentiras, entregando profecias falsas, interpretando sonhos de forma errada. Eles estão aí, ó, e o povo está seguindo, o povo está dando glória, né? E só mentirada. Tem gente que faz live no Facebook e entrega 50 revelações, não cumpre nenhuma. Aí no outro dia estão lá de novo na live da pessoa. Porque o povo não quer mais saber de Bíblia, não quer saber de Deus, quer saber de coisas fáceis. O povo está corrompido. Esse tipo de gente fica pregando mentira, perseguindo os outros nas redes sociais, o comportamento deles completamente errado. E tem um monte de gente seguindo. Vamos ver mais um texto da palavra. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles vêm disfarçados de ovelha.